Tudo bom com você? Tudo ótimo, meu senhor. Tudo ótimo também. Boa noite, professor. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Enzo. Boa noite, Camila. Boa noite, Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Júlia. Boa noite, Gabriele. Oi, Garcês, boa noite. Boa. Fala, professor. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Beatriz. Boa noite, professor. Segundo dia da nossa aula, hein? Que maravilha! 11 de fevereiro de 2021. Como passa o tempo, como passa o tempo. Esperar mais 2 minutinhos aqui, tá, turma? Ok? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Marcela Mendes. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo também. Já vou começar a dividir aqui a tela com vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente começa com a quantidade que tiver aí, ok? Nós já estamos com 3, 6, 9, 10, 11, 12, 10 participantes, 10 alunos. Boa noite, Tainá. Seja bem-vinda. Olha, quase que a Maria de Fátima abriu a câmera, hein? Nossa. Achei que ia ter um convidado, uma convidada especial hoje. Vamos lá, turma. 21 horas e 5 minutos. Eu sei que a turma está chegando, mas nesse Zoom, que é o Zoom da Unimes, eu não preciso ficar esperando vocês entrarem para eu aceitar. Então, conforme vocês vão estar chegando aí, vocês vão entrando, vão acompanhando. Vamos ver aqui que tem alguma coisa no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite a todos que chegaram. Então, vamos lá, turminha. Na última aula, a gente falou sobre vários assuntos, mas tem um assunto que eu quero destacar com vocês, né? Aquele assunto chamado do perito, certo? Vou só destacar, não vou falar muito sobre ele, não. E aquela coisa do perito tinha um fundamento para falar isso para vocês, tá? A história de você se aperfeiçoar, se aprofundar, fazer imersão, fazer tudo o que for possível dentro da ideia de treinamento, curso, livro, em termos de quantidade de horas para se tornar um perito, é porque isso aí vai trazer algo diferencial para você, né? Mas não quer dizer que você precise efetivamente fazer isso. Conforme eu falei para vocês, eu acho, né, dentro dessa visão, que tempo de perícias gera uma sorte, mas eu estou falando dessa sorte com relação à geração de renda.
Então, qual é a ideia aqui que eu quero passar para você? É que você estude dessa ideia de fazer a imersão, tá? Não somente para conseguir um bom emprego ou para subir os degraus nos cargos da empresa que vocês trabalham, mas sim para que você estude para gerar renda e riqueza. Qual é a diferença, professor? Você está falando uma coisa, mas que parece ser a mesma coisa no fundo. Não, olha só. Quando a gente entra no emprego, não quer dizer que é ruim. Tá? Trabalhar num emprego não é ruim, ok? Não pensem assim, professor, tá falando isso aí, pô, mas trabalhou 37 anos na Petrobras, não sei o quê. Não estou falando que é ruim. O grande problema para a gente é que, dependendo da situação em que a gente entra nesse contexto do emprego, a gente vai cair naquela zona de conforto. E, às vezes, aquela zona de conforto não propicia tudo aquilo que a gente gostaria de ter, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer ou tudo aquilo que a gente gostaria de ser. Então, a ideia é essa, que você tenha uma condição, né? Uma condição de gerar renda, não somente através do emprego, mas através de uma outra situação. Aquilo que eu falei para vocês, se você for um especialista, se você for uma autoridade, se você for uma celebridade, se você começar a fazer consultoria, assessoria, coach, mentoria, tem diversas alternativas de você poder fazer essa geração de renda e até a geração de riqueza. A gente vê hoje, principalmente nessa área, turma, de marketing digital, o que cresceu de gente. Não estou dizendo que todos são autoridades ou celebridades no assunto. A gente até falou isso na última aula. Mas o que entrou de gente nesse mercado, que aproveitou principalmente essa área do marketing digital, da loja virtual, do e-commerce, aquela turma que entrou lá desde o começo dos anos 2000, hoje são pessoas aí que têm 15, 20 anos de experiência na área e realmente eles se tornaram, né, especialistas, autoridades e celebridades, e hoje eles cobram valores assim, uma mentoria de 2 dias para e-commerce, o cara está cobrando R$ 15.000 para cada um. E às vezes ele faz uma mentoria com 8, 10 alunos. Imagine quanto isso aí gera de renda. E essa renda que eu estou falando para vocês é uma renda muito maior do que a grande maioria das pessoas ganham, né? Então, por isso que a gente fala da riqueza. Quando é que a gente começa, né, nessa brincadeira a gerar riqueza? Então, tem vários estudos, tá? Vários estudos. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, tá? Tem vários estudos. Tem um estudo americano que ele, lógico, está relacionado ao dólar. Mas uma pessoa, uma família, para viver bem de vida, lá nos Estados Unidos, ganharia $20.000 por mês. Vamos trazer isso aqui para o Brasil e fazer o um por um, porque as coisas aqui são realmente mais baratas, principalmente a parte de alimento, né? Não carro, isso aí não. Mas na parte de alimento, então a gente tem uma geração, casas, moradias, isso aqui é pouco não, bem mais barato. Então, vamos considerar que seria o ideal, dentro dessa linha de geração de renda e riqueza, ganhar 20 mil. Caraca, professor, mas quem é que ganha R$ 20.000? É uma boa pergunta. Quem é que ganha R$ 20.000? Então, ganhar R$ 20.000 somente em um emprego, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, no litoral paulista, cara, é muito difícil. A grande maioria está situada entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Então, isso tá longe, está muito longe. E a geração de riqueza, quando a gente fala em riqueza, riqueza seria naquele momento em que você tenha capital disponível, que você consiga transformar aquilo que você tem de bens e serviços em dinheiro, R$ 1 milhão no curtíssimo prazo. Então, o pessoal fala que riqueza é quem está associado a ter R$ 1 milhão no curtíssimo prazo, ou seja, em no máximo uma semana, ter R$ 1 milhão à disposição. Essa é uma outra linha da tal da riqueza. Quer dizer, não precisa vocês acreditarem nisso efetivamente, né? Vão buscar informações. Alguma pergunta aí, turma?
Alguma pergunta? Não, professor. Não, professor. Então, essa ideia do tempo de perícia é para isso, tá? Às vezes a gente já tem uma capacitação, já tem, conforme ontem foi conversado, né, sobre estar num período de trabalho há um pouco mais de tempo do que os outros, então você começa a se tornar um especialista. De repente, você é um especialista mesmo em tal área que você pode ajudar outras pessoas através, lógico, da venda de treinamento, da venda de mentoria, para que você gere essa renda adicional, essa riqueza. Mas isso a gente vai falar ao longo desse semestre todo, não vamos nos bater somente hoje, não. Era só para a gente relembrar o porquê do tópico perito que a gente falou. Vamos lá, continuando, a gente já tinha falado sobre isso. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre este assunto aqui, ó. Vamos, Bruno, tá aberto o seu microfone aí, Bruno. Tá. Valeu, professor. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre o conceito. Nossa aula fala de operações de terminais portuários. Então, vamos visualizar um terminal portuário, está do lado do porto ou próximo ao porto. As três palavras básicas que a gente vai usar quando fala de terminal, e aí vocês pensem nisso para qualquer tipo de empresa, vai ser administração, gerenciamento e gestão. Então, olha só, eu vou dar agora 3 minutinhos, um pouquinho mais, vai dar, do momento em que eu parar, desculpa, caramba, cadê o bichinho? Cadê? Volta. Eu vou dar 3 minutinhos, depois que eu parar de falar, para que vocês conversem aí, 2, 3 pessoas no máximo. Não é grupo, tá? É só para conversar, 2, 3 pessoas no máximo. E vocês vão, dentro desse organograma, estão vendo um organograma aí, certo? Onde está escrito presidente, diretor comercial, diretor administrativo, diretor de produção, gerência de vendas do diretor comercial, gerente de marketing do diretor comercial, gerente de contratos, gerente de cobrança do administrativo e gerente de produção, gerente de compras do diretor de produção. Eu quero que vocês, vendo este organograma, me falem o que é a administração, o que é o gerenciamento e o que é a gestão dessa empresa. Essa empresa tem um presidente, 3 diretores e 6 gerentes, ok? Mas pensem como se ela fosse um terminal portuário. Ah, professor, não sei o que é terminal portuário ainda, então pense como se ela fosse uma escola, pense como se ela fosse uma padaria, uma mercearia, um restaurante, um supermercado, tá? Vocês têm 3 minutos para discutir, aí eu já chamo vocês para vocês definirem para mim, na visão de vocês, o que é administração, o que é gerenciamento e o que é gestão, ok? Vamos lá, contando, valendo. 21h14, 21h17 eu chamo. Professor, Oi? o senhor pode deixar naquela tela, por favor? Ah, posso sim. Peraí, eu já volto já. Peraí. Um segundinho Tá, só. obrigada. Um segundinho só. Já está voltando, tá? Peraí. Tá aparecendo já? Tá sim, obrigada. De nada.
Daniele, você está com um iPhone hoje também? Ai, professor, está entrando automaticamente. Eu não sei como é que eu mudo isso, perdão. Não tem problema, é só para saber. É só para saber se é você. Eu entro automaticamente e acabo esquecendo de olhar isso. Vou trocar. Ok. Estamos com 26 alunos. Muito bom. Eu acho que pela lista de chamada que eu tenho, são 26 alunos. Depois eu vou pegar a minha lista e vou chamar vocês, tá? Para ver se está coerente a lista que eu tenho com o nome de vocês, ver se está faltando algum ajuste. Vamos lá, turma. Quem quer começar? Já se passaram aí 5 minutos, já deu tempo para vocês. Dentro da visão desse organograma, que poderia ser qualquer organograma, tá? O que vocês acham que é a administração? O que vocês acham que é o gerenciamento? E o que vocês acham que é a gestão? Vamos lá, nós estamos eu acabei de falar, nós estamos em 28 alunos. Temos pelo menos 14 duplas. O presidente seria a administração? Então, mas aí eu não quero que você só correlacione a caixinha com a palavra. O presidente, vamos pensar assim, ele é o presidente de uma empresa, ok, Milene? Ele é presidente de uma empresa. Então, vamos pensar que isso aqui é uma empresa, tá? Vamos pensar o que seria a administração dentro dessa empresa. O que seria o gerenciamento dentro dessa empresa? E o que seria a gestão dentro dessa empresa? Quem está falando agora? A Stephanie, né? É Stephanie. Vamos lá, Stephanie. Professor, administração seria cuidar da organização, parte de contas, essas coisas? Tá na linha, Stephanie. Tá na linha mesmo. A administração, no caso, acho que é cuidar da parte, não só da parte de contas, mas da organização da empresa em si. Vamos colocar uma palavrinha a mais aí. Cuidar da organização como um todo da empresa. O que você acha? Seria isso. Alguém discorda? Alguém concorda? Legal. Alguém concorda? Alguém discorda? Vamos colocar aquelas mãozinhas aí, amarelinha. Vamos lá. Quem concorda, coloca a mãozinha aí. Ei, ninguém concordou, então só a Milene aqui colocou. Eu não estou achando a mãozinha, professora, eu não lembro mais onde fica. Eu também, eu não sei onde é. Lá embaixo fica a mãozinha. Levantar a mão. Ou pode colocar sim. Já várias pessoas, melhorou. Olha só, então vamos pensar aqui. Olha, por que a gente está falando isso? Professor, mas eu não estou estudando administração, mas a gente está falando de terminais portuários. Nós vamos falar bem quase especificamente de operações de terminais portuários. Mas a operação de do terminal portuário nada mais é do que uma caixinha dentro de um organograma. Então, para que eu entenda o que é essa caixinha dentro do organograma, eu teria que entender o que é administração, gerenciamento e gestão. Então, se a minha operação de terminais está dentro da empresa, ela está embaixo de um guarda-chuva chamado administração. Então, a administração é aquela situação em que diretoria e presidência gerem como um todo a minha empresa. Então, eles cuidam do todo. Tudo aquilo que tem dentro da empresa tem que estar dentro da administração. Por isso que existe um curso chamado de administração de empresas. Este curso de administração de empresas dá uma visão completa de tudo que tem dentro de uma empresa. Mas, professor, tem dentro da empresa o tal do contador. Dentro da empresa grande até que tem, mas dentro de uma empresa pequena, ele não é dentro, ele fica fora, é paralelo. Então, o contador é uma empresa que presta serviço para uma pequena empresa, para uma microempresa. Quanto maior a empresa, aí a empresa tem lá o seu setor de controladoria e põe um contador lá dentro. Então, isso é a administração, é cuidar do todo da empresa, ok?
Então, se a gente olhar aqui, ó, no próximo slide, a gente vai ver que a administração, conceito, tá? Vem do latim administrare, que trata dos aspectos gerais da empresa. Ok? Tratando dos aspectos gerais da empresa. Então, a administração planeja, organiza, controla, lidera os recursos financeiros, patrimoniais e humanos, bem como de marketing, produção, concorrência, mercado e etc. Tem como finalidade atingir os objetivos da organização, que tem também a função de criar soluções para os problemas típicos de uma organização. Então, quando a gente fala da administração, eu estou falando do quê, turma? Caramba, o que está acontecendo aqui? Está falando da empresa no todo, né? Da empresa como um todo. Então, mas eu estou falando lá da alta administração, da empresa como um todo, eu tirei o share sem querer, tá? Da alta administração da empresa como um todo, tem a ver com o que a gente chama de planejamento estratégico. Já vou dividir aqui com vocês a tela de novo, tá? Planejamento estratégico. Então, quando a gente coloca aqui tem como finalidade atingir os objetivos da organização. Então, na administração, o principal objetivo é o planejamento estratégico, ok? Vamos lá. Voltando. E quando a gente fala, então, de gerenciamento, a gente está falando do quê? Como a administração é como um todo, eu acho que o gerenciamento tem mais tem focos, né? Tipo, setores. Tá chegando lá. Quem tá falando? Marcelo. Eu vou tirar um pouquinho aqui, que eu não sei onde é que eu coloquei minha câmera aqui, tá, turma? Peraí. Não tô vendo vocês. Estranho. Minha câmera sumiu. Calma. Vocês estão me vendo? Sim. Dá para ver você e o share da tela. É engraçado, eu não estou vendo a tela. Vocês subiram para mim. Deixa eu ver aqui se aparece. Vou fechar o meu vídeo e vou abrir ele de novo aqui. Olha, não sei para onde foi as câmerazinhas, não. Sumiram, simplesmente sumiram. Eu não sei se eu baixei demais aqui alguma coisa e simplesmente sumiram. Olha, cara, que coisa incrível. Não tem nenhuma setinha aí nos cantinhos? Não, então, aquele quadrinho que tem lá com as câmerazinhas e a quantidade de câmeras simplesmente desapareceu da minha tela. Olha só que engraçado. Professor, fecha o compartilhamento de tela para ver se não volta. Vamos lá. Stop share. Vamos lá. Então, ele voltou, mas ele fica lá embaixo. Eu não sei onde que aconteceu com ele. Ó, voltou aqui para mim. Agora eu estou vendo vocês, tá? Vou colocar aqui um full screen para ver se ele fica. Legal, já ficou. Vamos ver, galera, aqui, ok. Beleza, ficou. Vamos colocar lá. Então, antes que eu coloque a apresentação, o que seria o gerenciamento? Quem estava falando? Quem é que estava falando aí? Continua, fala para mim aí. Quem estava comentando? Era a Marcela. Era a Marcela? Eu? Então vamos lá, eu Marcela. acho que o gerenciamento é mais focado, talvez, para setores, né? Tipo, a administração seria a empresa como um todo e o gerenciamento mais para setores. O que você chama de setores, nesse caso, relembrando o organograma? Absurdo. Tem como colocar ele aí de volta? Tem, mas eu não sei se eu vou sumir. É que pra gente o senhor tá aparecendo, entendeu? Eu sumi? Não, né? Continua aí. Não, o senhor tá bem lá no cantinho. Dá para ver os dois. Legal, então tá. Agora vou aumentar essa criatura aqui, então. Peraí.
Tcharam, tcharam, tcharam. Vamos lá. Estão vendo aí o organograma? Sim. Tá, eu diminuí agora, não vou colocar na tela inteira, não. Então, Marcela, olha só. Se eu estou falando da empresa como um todo, que abraça a presidência, o diretor e os gerentes, então tudo aquilo que tem a ver com a empresa é gerenciamento, é administração. Tudo aquilo que tem a ver com gerenciamento, eu estou falando do quê? Quando eu falo em gerenciamento, eu estou falando da parte de baixo, eu estou falando da diretoria. Então, eu estou falando de gerenciamento, então, dos diretores. Então, quando o presidente, o conselho de administração passam uma determinada ação, uma determinada meta, um determinado objetivo, algo que veio do planejamento estratégico, então passa a ser o gerenciamento. Vamos pensar da coisa mais simples que a gente lembra do gerenciamento. Gerenciamento de custo, ok? Então, gerenciamento de custo... Ah, mas professor, quem cuida de custo é a finança. Ok, quem cuida do custo em si, da relação de custo é a finança. Mas o diretor comercial, ele gasta? Ele tem custo? Tem. O diretor de produção tem custo? Tem. Então, quando eu falo em gerenciamento de custo, tem a ver com todo mundo. Então, o diretor comercial tem que gerenciar o custo dele, então chama-se gerenciamento, o diretor administrativo e o diretor de produção. Ok? Então, vamos lá ver o que é gerenciamento. Gerenciamento trata de níveis específicos de qualquer tipo de organização, como, neste caso, os departamentos ou divisões, que a gente falou ali, marketing, produção, qualidade, segurança, etc. E aí tem a ver com gerenciar, gerente. O papel do gerente é exercer funções bem limitadas, ou seja, ele cuida somente do campo de atuação ou departamento. Entre essas funções está a organização, o planejamento e a execução de atividades que facilitem o trabalho dos membros da área, cuidando dos processos e das pessoas do setor que atua, planejando ações, tomando decisões e delegando tarefas. Quando a gente volta aqui e fala da linha de diretores e da linha da gerência, a gente está falando de planejamento tático, ok? Planejamento tático. Eu pego o objetivo da empresa, aquilo que a empresa quer, e transformo em ações. Mas não são ações de chão de fábrica ainda. São ações de como é que eu vou acompanhar um processo, como é que eu vou medir o desempenho, como é que eu vou medir o resultado. Aí eu falo que são ações táticas, ok? Quanto eu posso gastar, quanto eu tenho que economizar. Isso tudo são ações táticas. E, por último, vem essa palavrinha chamada gestão. O que seria a gestão? Vamos lá, turma. Vocês tiveram 3 a 5 minutos aí para discutir. Seria a gestão de pessoas? Então, mas olha só, Douglas, dentro daquela visão que a gente falou, a administração cuida do todo. O gerenciamento é aquilo que eu tenho que fazer em todas as minhas gerências, em todas as minhas divisões, em todas as minhas diretorias. Por exemplo, o gerenciamento de custos. Aí, quando a gente fala da gestão... São dos gerentes, né? Vai, fala, Daniele, completa um pouquinho mais. Não, são dos gerentes, poderia ser uma geração... Você pode gerenciar, gerir pessoas, processos... Então, olha só, parece que está confuso a palavra gerir com gerenciamento, né? Eu só tenho que lembrar sempre, o gerenciamento está num nível acima, nível de diretorias e de gerentes. E o gerenciamento está um nível abaixo da administração. Então, a gestão faz parte do gerenciamento, mas quando eu trato única e exclusivamente das coisas que estão dentro da minha gerência. Olha só, quando eu falo em gerenciamento de custos, eu estou falando em gerenciamento de custos em todos os departamentos, em todas as diretorias, em todas as divisões.
Mas quando eu falo em gestão de custo, eu estou falando na minha gerência. Gerência. Ok, turma? Conseguem diferenciar essa... assim, circunstancial. Quando o presidente fala na empresa, olha, turma, nós estamos gastando 10% acima daquilo que deveria gastar. A gente tem uma visão da empresa. Ok? Dá para ter essa noção? 10% daquilo que a gente deveria gastar, a gente está gastando a mais. Mas necessariamente, turma, eu preciso cortar, olha só a pergunta, 10% em todas as diretorias? Não. Não. Por quê? Porque, de repente, pode ser que eu tenha alguma diretoria gastando mais do que a outra. E, às vezes, tem um cara que já está fazendo, tem uma diretoria que já está fazendo o gerenciamento adequado e uma diretoria que não está. Então, quando o presidente fala que está gastando 10% a mais do que deveria estar gastando, ele tem que ter uma noção de que qual gerenciamento está sendo feito de forma inadequada. Para quê? Para que aquele diretor que está fazendo um gerenciamento errado vá cair sobre ele um processo de gestão de custo. Ou, de repente, dentro daquela diretoria que tem um lado do gerenciamento que está adequado, por exemplo, na gerente de compras, mas não está adequado no gerente de produção. Então, o gestor, gerente de produção, vai fazer dentro dele uma gestão de custo. Se eu estivesse olhando para vocês, ia haver um monte de ponto de interrogação, não ia, não? Hein? Ia, professora. Com certeza. Eu ia ver a carinha de vocês cheio de programação. Mas, turma, eu Eu não tô posso... rindo, mas é de nervoso. Eu não posso entrar na nossa aula que vai falar de operação de terminal sem estar falando para vocês o que está acima da operação. Para vocês entenderem que quando a gente for falar de terminal, a gente vai estar falando de operação de terminal, a gente vai estar falando da administração, do gerenciamento, da gestão, de todos os tópicos que a gente já falou, mas principalmente quando eu falo em operação de terminal, eu estou falando em 3 coisas básicas, né? Custos, certo? Custos, equipamentos, né? Eu estou falando de custos, equipamentos, e eu estou falando de receita, sem falar das pessoas que estão ali dentro. Mas como é que eu faço para pensar em ter gestão de receita no meu terminal, em gestão de operação de equipamentos do meu terminal, em gestão de custos do meu terminal? Vocês têm que ter uma ideia, têm que ter uma noção de como é feito. Ah, professor, mas eu preciso guardar tudo isso hoje? Não, de novo, a gente falou que para que a gente crie uma nova foto na cabeça de vocês, um novo quadro na cabecinha de vocês, a gente vai repetir várias vezes, né? Eu posso fazer isso criando um forte impacto emocional ou falando repetidas vezes. Ok? Então, isso a gente vai falar. Mas esse quadro, ou essa aula, vocês vão ter que voltar e revisar. Tá? Então, relembrando, a administração tem a ver com que a gente cuida do todo da empresa. Então, administro a empresa, cuido do todo. Faço gerenciamento na empresa. Gerenciamento do quê? Gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento da segurança, gerenciamento da produção, gerenciamento de projetos. Então, eu estou falando de tudo que acontece em cada uma das diretorias, departamento, depende de como a empresa tem o organograma dela feito. E quando eu falo em gestão, eu estou falando em gestão de um único processo dentro da sua gerência. Então, na gerência de vendas, eu faço gestão de pessoas? Pergunta. Sim ou não? Sim. Sim, né? Eu não posso, eu não faço só gestão de vendas na gerência de vendas. Eu tenho lá gestão de custo. O cara que vai fazer vendas, por exemplo, vai visitar um cliente, ele não vai pegar um carro, vai colocar gasolina, de repente o local onde ele vai é longe, vai precisar pernoitar,
se alimentar. Então, dentro de uma gerência qualquer, eu tenho vários tipos de gestão. Ficou um pouco mais claro agora, turma? Ok? Sim ou não? Vamos lá, falem comigo, participem. Ficou um pouquinho mais claro? Ou ainda estão com cara de Sim, ponto professor. de interrogação? Para mim está mais claro. Está mais claro, né? Então, olha só, vamos lá ver que faltou a gente ver o último quadrinho, gestão. Olha só o que é a gestão, então, ao pé da letra. A gestão trata de níveis especializados. No gerenciamento era de níveis específicos. Aqui é de níveis especializados da administração. Como, por exemplo, projetos. Em projetos, tem uma gestão de custo, de qualidade, de risco. Palavras correspondentes é gerir e gestor. No outro, era gerenciar e gerente. Gerente tem a ver com um cargo mais formal. A caixinha, o dono da caixinha é o gerente. Mas o gestor, turma, nem sempre é um gerente. O gestor pode ser uma pessoa que seja um perito e tenha uma especialidade. Olha só, voltando ao que a gente falou no começo da aula. Então, às vezes, eu posso chamar para ser o gestor daquele projeto, daquela qualidade, daquele custo, alguém que tenha uma especialidade, mas não necessariamente ele é um gerente, ok? A gestão é uma especialização da administração e também do gerenciamento. Logo, o gestor não faz a mesma coisa que o administrador e o gerente. Então, são coisas separadas. A única diferença é que ele deve exercer o papel de forma mais criativa e habilidosa. Imagine um gestor de custos dentro de uma gerência ter que lidar com as pessoas que estão gastando muito e indevidamente. Nunca vai ser bem visto, né? Incentivar a participação e estimular a responsabilidade e autonomia dos funcionários, valorizar o conhecimento e habilidade das pessoas que fazem parte do negócio são pilares fundamentais. Então, aquilo que eu falei. Então, de repente, dentro da minha gerência, eu preciso lá cuidar de um projeto. Olha, vai vir um projeto novo e eu vou verificar dentro daquelas pessoas que estão dentro da minha gerência quem é que tem mais conhecimento, mais habilidade, né? Quem demonstra mais competência para fazer parte da gestão daquele projeto. Não necessariamente aquela pessoa precisa ser, então, novamente, um gerente, um supervisor ou um coordenador. Ela simplesmente deve demonstrar mais habilidade, mais responsabilidade, mais autonomia para fazer a gestão daquele projeto. E, normalmente, um gerente só vai chamar essa pessoa se ele for um perito, se ele for um especialista, se ele for uma autoridade naquele assunto. Então, vale a pena, às vezes, a gente ter uma visão de ser um perito, tá? Vale a pena, principalmente se for naquela área que eu gosto, naquela área que eu tenho mais facilidade, né? A gente sabe disso. Tem gente... por que tem gente que vai estudar para ser contador? Porque a pessoa tem mais habilidade nessa área. Por que tem gente que vai estudar medicina? Então, vocês percebem, são várias as carreiras. Então, a gente tem que ir naquela, a gente tem que abraçar aquela e tem que buscar ser perito naquela em que a gente tenha mais afinidade. Ok, turma? Bom, vamos lá. Então, nunca estamos desalinhados com o nosso conteúdo, não. Tá? Por que a gente falou isso? Porque agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre operações de terminais portuários. Então, nós temos aqui um slide que fala sobre operação de terminal portuário. Mas antes de falar desse slide, vamos lá, turma. O que vocês acham que é a operação de terminal portuário? Participem, hein? Participem. Opa, tem muita gente falando. Eu estou ouvindo um monte de burburinho, hein? Professor, são todas operações que acontecem dentro lá do terminal do porto. Logística, a parte administrativa,
tudo isso? Não sei. Então, não é que não tenha a ver, Bruno, mas vamos pensar agora assim. O que é um terminal? Né? O terminal, assim, o que a gente mais conhece é o terminal de ônibus. Vamos pensar assim, né, Bruno? O que é um terminal de ônibus? É aonde um ponto físico, certo? Aonde os ônibus chegam ou já estão de manutenção e chegam para a operação, e daquele ponto do terminal eles vão para outro lugar. Por exemplo, ele vai fazer um circular e volta para o terminal. O que é um terminal? Terminal, aonde acaba. Na realidade, poderia ser começal também, né? Mas colocaram lá, algum estudioso colocou o nome de terminal. Pensando nisso, como se fosse um ônibus, agora eu levo para o terminal portuário. Então, essa criatura, local físico, tem que estar próximo ou do lado do porto. Então, terminal portuário. Terminal, aonde vão ocorrer operações derivativas do porto. Se eu falo em porto, qual grande modal eu falo? Marítimo, muito bem. Na realidade, o nome do modal é aquaviário, tá, turma? O nome do modal aquaviário. Modal aquaviário, ele é dividido em marítimo, lacustre e fluvial, que é no mar, em rios e em lagos. Tudo que tem a ver com a água, por isso que é aquaviário, ok? Fala, Gabriel. Nem sabia que estava aberto, foi mal. Foi mal? Tá bom. Fala, Stephanie. O problema é que tá chovendo pra caralho e meu carro tá entrando água. Eu tô falando que tava chovendo até agora. Stephanie, tá aberto o seu microfone, Stephanie. Turma, deu para entender aí, Bruno? Então, olha só, se eu estou falando de um terminal, na realidade pode ser um começal também, tá? Deixa eu ver o chat aqui, vocês estão falando alguma coisa e eu não estou vendo. Tá chovendo. Tá chovendo, foi o que eu quis dizer para ela, né, quando estava aberto, tá? Eu até me perdi. Vamos lá, Bruno. Então, o terminal é aonde vão iniciar ou terminar algumas operações. Então, se é um terminal portuário, é onde vai iniciar ou terminar algumas operações que têm a ver com modal aquaviário. Qual é o grande veículo do modal aquaviário? Navio. Navio, muito bem, Bruno. Navio. Então, olha só, o navio é o veículo do modal aquaviário que fica do lado do nosso porto, né, para fazer as operações. Então, olha só, já estou começando a visualizar. O navio vai fazer operações. O navio faz operações de quê? Vamos lá, não é só o Bruno que está na sala, não. O navio faz operações de quê? Internacionalmente falando. Exportação e importação, professor? Muito bem! Quem foi que falou, a Marcela ou a Stephanie? Stephanie. Exatamente. Então é isso, nós já estamos chegando nesses conceitos lindos e maravilhosos. Os navios fazem as operações de importação e de exportação, ok? Não falamos ainda nos detalhes, tá? No tipo, né, na carga, não falamos nada disso ainda. Então eles fazem. Então, para que os navios façam as operações de importação e de exportação, ou seja, vamos pensar assim, quando eu ponho o produto no navio, eu estou fazendo a carga, quando eu tiro o produto do navio, eu estou fazendo a descarga. Se eu estou fazendo a carga, esse produto tem que estar no terminal. Então, se esse produto tem que estar no terminal, ele tem que chegar no terminal. Ok? Então, a chegada, olha só, a chegada desse produto no terminal, o armazenamento temporário desse produto no terminal e a carga desse produto para o navio
são as benditas operações de terminais portuários. Só que, Bruno, aí você tem razão, tá? Eu quis dar ênfase nisso porque quando a gente fala de operações nos terminais portuários, a gente está falando da chegada da carga, do armazenamento da carga e do carregamento da carga, ou do descarregamento da carga, do armazenamento temporário e da saída da carga. Só que, para que isso aconteça, turma, para que isso aconteça, vamos voltar lá. O terminal tem que ter o quê? Tem que ter, dentro de uma visão, um presidente, vamos pensar assim, um diretor comercial, um diretor administrativo e um diretor de produção, que aqui poderia ser chamado de diretor de operações. Ele tem que ter um administrativo e um comercial para lidar com o quê? Como é que eu sei que eu vou operar, né, carga e descarga para um navio? Alguém tem que fazer a área comercial, alguém tem que fazer o marketing da empresa. Então, quando eu falo em operações, eu não posso nunca desatrelar essas operações das demais atividades. Por mais que a gente vá dar ênfase, né, na entrada, saída, no armazenamento, e na carga e na descarga, a gente nunca pode pensar em desatrelar as outras atividades que tenham num terminal. Beleza? Dúvidas? Não, professor. Não, Não, professor. Stephanie, ainda está chovendo muito aí? Professor, desculpa. Hein, turma? Meu Deus. Tranquilo aí? Deu para visualizar esse começo? Do que a gente vai falar mais, turma? A gente vai falar claramente da chegada e da saída da carga, do armazenamento temporário da carga e da carga e descarga da carga, ok? Lembrando que a carga é um produto, ok? Lembrando que a carga é um produto ou determinados produtos. Não é uma mercadoria, a gente vai relembrar isso daí, tá? Ela é um produto. Por que a gente fala em carga? Porque a quantidade de produtos faz uma carga. Beleza? Vamos lá, então. Se a gente falou das operações de terminais, a gente vai fazer aqui, deixa eu ver se agora eu consigo, sem perder a minha... Olha, não perdi meu quadrinho, continuo vendo meu quadrinho. Aumentei aqui a nossa apresentação. Estão vendo a apresentação maior? Stephanie, fala você aí. Para mim tá normal, professor. Agora ela está na tela cheia, né? Tá. Ok. Então, vamos lá. Operações de terminais portuários. A gente fez um monte de introdução e a gente vai caracterizar esse complexo aqui que a gente vai discutir quase que o semestre todo, tá? A operação portuária é uma das atividades logísticas, e aí você tem razão quando falou, Bruno, mais complexas do país, englobando 3 pontos estruturais. Olha só que coisa linda e maravilhosa já para a nossa ATD1, hein? Complexo físico. Lembra que eu falei? É um local. Um terminal é um local. Ok? É um local físico. Nesse caso, não é um aplicativo, tá, turma? Não é virtual, é físico. Complexo físico, que é o próprio terminal ou terminais portuários envolvidos, os portos, né, ou o porto envolvido, os armazéns, que a gente vai falar muito sobre os tipos de armazéns, o cais ou os cais que tem dentro do porto, né? Então, o porto é o todo, o cais é um pedaço, né? E a gente tem pier também, porque a gente pode ter um braço desse cais um pouco mais à frente ao mar. Todos os maquinários e equipamentos envolvidos. Então, é um complexo físico. Ok? Então, a gente está falando aqui da operação em si, né, do complexo físico. Então, a entrada da carga, saída da carga, armazenagem temporária da carga, carga e descarga da carga. Só que a gente não pode esquecer que esse complexo físico tem uma administração. E o que é essa administração? São aquelas entidades encarregadas de fazer a gestão do porto. E aí é que está, né? Cada porto é diferente do outro.
Então, a gente tem, mas professor, de uma forma geral, os portos são do governo brasileiro. Nem sempre. Às vezes a gente tem um porto que é totalmente privado. Não tem nada de governo envolvido no meio, a não ser os tributos. A gente tem aqui no complexo do Portuário de Santos uma coisa mais diferenciada, né? Esse complexo físico aí tem diversas entidades envolvidas, né? Desde o governo federal, o governo estadual, seção diária, tem uma complexidade enorme. Mas tem determinados portos que são único e exclusivamente de um dono. É totalmente privado. Então, a administração, a entidade encarregada de fazer a gestão desses portos. E aí, se eu tenho ligação, então, com os Estados Unidos, aí eu tenho uma complicação maior ainda, porque eu tenho que seguir uma regra que os Estados Unidos fez para que eu possa ter operação de navios com os Estados Unidos. Então, se o meu porto tem operações com os Estados Unidos, eu tenho que seguir aquela regra dos Estados Unidos, ou seja, mais segurança. Por quê? Porque a partir do dia 11 lá de setembro que teve o atentado, os Estados Unidos reforçou todas as suas seguranças. Então, a segurança dos Estados Unidos começa na origem da carga, né? Não é na chegada tão somente da carga. E aí depois, além do complexo físico e da administração, a gente tem as operações em si, que aí a gente vai falar sobre todos os equipamentos, ou quase todos os equipamentos, sobre os pátios e os tipos de pátios, sobre os armazéns e tipos de armazéns. Rebocadores a gente não vai falar muito, né? Porque a gente está falando da operação do terminal em si, não está falando da operação do porto, mas vamos ter uma ideia, né? De rebocadores, operadores portuários, etc. E quando a gente fala em operação de porto, aí a gente tem entidades envolvidas, né? Que a gente tem os sindicatos e as demais entidades envolvidas na gestão dessa mão de obra. Olha só como é complicado. Então, quando o Bruno falou aí da operação logística, é porque tem a ver com isso, né? Mas professor, o que tem a ver com comércio exterior? Não sei se vocês lembram, quem teve aula comigo aí no primeiro semestre, lembra que a gente falou de logística e cadeia de suprimento. Então, o comércio, ele não é só... o comércio só faz despacho, o comércio só faz documentos da importação e exportação. O comércio exterior não é o curso superior de tecnologia em comércio exterior. O comércio exterior tem um envolvimento muito grande com a logística. A logística tem um envolvimento muito grande com o comércio exterior, mas tem um envolvimento muito grande com o interior do país onde ela está. Ela faz a logística do interior do país. Agora, o comércio exterior sozinho, por si só, não viveria sem a logística. Imagine vocês, né? Chegou um caminhão, olha só, um navio de contêineres. E agora, o que eu faço? Né? O que eu vou fazer com o navio de contêineres? Então, eu já sei para onde eu vou levar, mas não tem logística. Então, o comércio exterior não vive nesse caso, né? Não tem continuidade das operações se não tiver a logística interligada. Então, vocês da área de comércio exterior vão estar falando com logística praticamente o tempo todo. Praticamente o tempo todo a área de comércio exterior vai estar se relacionando com a logística. Nem todo mundo da área de comércio exterior se relaciona com logística, mas a empresa de comércio exterior tem que ter alguém que vá falar com a logística. De repente tem uma empresa que é só despachante e não tem logística, mas para que ela faça a logística, ela vai ter que ter lá uma empresa de transporte ou uma empresa de armazenagem para poder fazer esse contato. Não tem como o comércio exterior hoje funcionar sem a logística. Aliás, né, a gente já falou, né, 93% de todo o comércio exterior do Brasil, ou seja, as importações e as exportações, são feitas através dos navios. E o que é um navio? Um modal de transporte. Modal de transporte aquaviário tem a ver com a logística. Perguntas, turma? Não, professor. Tá tranquilo agora? Tá tranquilo agora? Tá. Só a Stephanie que fala, hein?
E o Bruno de vez em quando, e a Marcela, e os outros. A Beatriz também fala de vez em quando. Daniele, de vez em quando. Douglas falou uma vez hoje. Mas a Natália, a Adria, a Vitória Porto... Deixa de ser injusto, que no outro semestre eu falei tanto quanto você, tá? Você está comendo agora, hein? Você está de boca cheia. Hoje é só a segunda aula. Vamos lá, pessoal. A Ana Beatriz hoje não falou. A Vitória Porto faz tempo que não fala comigo, hein, Vitória? O Alexandre Miura, você está... Luiz Gabriel, Letícia, Nicole. Turma, vou começar a cobrar que vocês falem, viu? Quem está falando aqui no chat? Beatriz, eu estou aqui, professor, tudo certo para mim. Mas eu quero que vocês falem, abram a boca, abram o microfone e falem. Beleza, turma? Agora que a gente já teve essa noção maravilhosa do que são as operações de terminais portuários e os envolvimentos que ela tem, não só com a área de produção, né, mas com as outras áreas também, nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho muito legal. Muito legal. Turma, o que é isso aqui? Bora lá, me ajudem. O que vocês estão vendo aí? Um terminal, um porto. Quem falou por último? Natália? Eu. Então, vocês estão vendo um porto e estão vendo também diversos terminais. Muito bem. Muito bem. Então, aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, eu acho essa apresentação, pena que para vocês eu mandei em PDF, vocês não vão conseguir ver ela como uma apresentação, tá? Mas nós vamos dar uma olhada nela como um todo. Olha só. Eu tenho diversos navios, ok? Diversos navios aportados nos cais, tá? Nos diversos cais que tem aqui, ó, tá? Cais. E eles estão fazendo operações de carga e descarga em diversos tipos de terminais. Dá para ver isso? Esses diversos tipos de terminais? Vocês conseguem ver? Sim ou não? Sim. Muito bem, Thalita. Vamos lá, então. Qual é o primeiro terminal que vocês conseguem ver e me falar? Terminal de... Container. Muito bem. Que mais? Terminal de... A granel? A granel. Qual é o terminal a granel? Fala para mim aí. É a embarcação verde? Eu acho que é. Estou enxergando mal. Muito bem, Stephanie. É esse aí, mas ele tem uma diferença. Ele é um terminal a granel de... Ixi, aí... De duto, professor, de gás, olha, alguma coisa do tipo, é isso? Verdade. Tem um negócio ali atrás. Ali, né? A gente chama essa criatura de granel líquido. Tá. Ou se eu quiser ser mais específico, assim, de fluido. Porque aí o fluido ele pode ser líquido ou gás. Ok, Daniele? Fluido pode ser líquido ou gás. Que mais? Eu estou vendo mais terminal de quê? Tem de grãos aí, professor? Tem. Como é que eu sei que tem de grãos, Maria? Eu acho que essa construção aí bem alta. Isso aí ó, é um tipo de silo. Silo é um tipo de armazém. A gente vai falar deles também. Mas eu acho legal porque a gente vai reviver essa fotografia várias vezes. Os silos, então, são para grãos. Então, eu tenho a granel, certo? De líquidos e a granel de grãos. Que mais? O que vocês estão vendo ainda nessa foto? Tem mais coisa. Professor. Oi? Tem um negócio ali atrás, eu não estou conseguindo identificar. É. Parece que tem que tipo, parece, não sei, se eu estou vendo demais, né? Que parece que os veículos estão entrando dentro do navio. Muito lá bem, atrás, lá na pontinha, é isso mesmo, Stephanie. Como é que a gente chama isso daí?
Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Row, é esse mesmo. Então, o navio é o row on, row off. Aí a gente fala tudo junto, fica um palavrão, né? Mas é o row on, row off, tá? Professor, Oi. lá no fundo, acho que tem uns que coloca produto químico, não tem? Bem no fundo, Tem né? produto químico também. Então, esse do produto químico, a gente pode considerar de fluido, que é o granel líquido ou o granel gasoso. Que mais vocês estão vendo? Que mais vocês estão vendo? Além do porto em si, dentro do terminal, o que vocês estão vendo também? Tem estação ferroviária. Estação ferroviária, muito bem. Nós temos estação ferroviária. Então, vocês conseguem ver uma linhazinha de trem com um trenzinho vermelho, certo? Certo. Muito bem. Que mais? Que mais? Não estão vendo? Lá no fundo, perto do roll on, roll off. Acharam? Olha lá no fundo. Achei. Tá? Agora, o que mais vocês estão vendo? Fala para mim. O professor, tem um terminal de container também lá atrás, né? Lá atrás aonde que você está falando? Aqui? Eu tô vendo aqui um monte de container, parece ser isso, vermelho, amarelo, sei lá. Vermelho, isso. Esse terminal aqui que está de container, ele está num braço do mar aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo a seta do meu mouse? Sim, professor. Oh, muito bom. E o que vocês estão vendo aqui, ó? Uma barcaça, não é isso? Professor. Oi. Eu estava tentando identificar o que é. Depois desse navio vermelho aí tem um rebocador. Aqui tem... Isso, e depois tem um navio que está aí no meio. Isso. A gente já fala dele, Dani. Peraí. Vamos lá voltar aqui, ó. Essa barcaça, ela vai fazer um outro tipo de navegação. Olha só, eu saí do navio, que é o aquaviário marítimo, para a barcaça, que é o aquaviário fluvial, porque eu estou entrando num rio aqui, ó. Olha só que legal. Daqui a pouco eu vou falar por que eu estou falando isso, né? Que legal. Além disso, o que mais vocês estão vendo? Além da linha de trem, vocês estão vendo o quê? Professor, aquela Oi. casinha ali no fundo, ela seria o alfândega ou o recinto da Receita Federal? Qual casinha? Essa aqui? Isso. Essa aqui pode ser junto com a administração portuária. Pode ser uma alfândega, mas ela está mais ligada, pode ser uma área da administração portuária, mas ela está muito mais ligada à administração portuária, tá? Aí, se a gente olhar com mais cuidado, está escrito aqui, ó, Anvisa, Receita Federal nessas casinhas. Então, essas casinhas aqui que estão ligadas mais à importação e à exportação. Nossa, okay? professor. Caraca, professor, o seu óculos tá bom, viu? Porque, olha, eu não estou enxergando nada. Nossa, só se der um zoom assim, ainda Você não está vendo Anvisa Federal, aqui? Anvisa. Esse outro Eu não tô dá vendo nem pra depois ver. que o senhor falou, né? Mas eu nunca ia olhar aquilo. O Ogmo aqui no... Olha, tá vendo? Eu já ia falar, tá vendo? Tem o Ogmo aqui, ou seja, tem lá o gestor da mão de obra. O que vocês acham desse porto? O que vocês acham desse porto? É um belo porto? Bem completo, né? Faltou vocês falarem aqui, né? Ó, a rodovia aqui também, né? Ó, a rodovia. Professor, tem uma plataforma até o farol. Tem alguma utilidade isso? Aqui Tem. bem na pontinha da foto. Tem. Olha só, então vamos voltar ao que a Dani falou. O rebocador serve para quê? Para guiar um navio até o costado lá, não sei. Isso. Ele vai buscar o navio, certo? Lá na espera e vai acompanhar o navio até ele atracar e estar amarrado. E na saída, a mesma coisa. Ele acompanha o navio até a área de espera. Então, esse é o trabalho principal do rebocador. Mas por que existe o rebocador? Porque certos cais têm que ter a necessidade do empurrador, que ele vai empurrar o navio até chegar no cais para poder ser amarrado. Então, normalmente,
rebocadores são os empurradores, tá? Esse barco aqui, quem perguntou mesmo foi a... Cadê você? Cadê você? Eu. Dani, foi você, não foi? Foi. Foi. Então, esse barco aqui é o chamado tirador de lama. Já ouviram falar? Ah, claro, para tirar do fundo. Isso. Então, ele é aquele barco que vai manter o calado. Então, por exemplo, é como se fosse no Porto de Santos, aquele navio que vai tirando aquela lama do fundo. Nesse caso, está muito mal representado, porque ele está tirando a lama e jogando no próprio canal, né? Tá vendo aqui, ó? Essa pontinha aqui, ó, é como se ele estivesse jogando. Então, aqui não faz isso. Ele limpa, ele faz a dragagem do canal e leva para o fundo, para o alto mar e joga lá fora, tá? Mas isso aqui são os famosos navios que fazem as dragagens. Esse farol aqui está representando um porto que necessita do farol para fazer a navegação dos navios também. Esse pedaço aqui de pier, vamos falar assim, provavelmente existe em determinados lugares para quebrar a onda. Ok? Para quebrar a onda. Para a onda, quando vem para cá, bater nele e dar uma quebrada. Vir só marolinha para o lado aqui, da onde o navio vai chegar. E não atrapalhar tanto o navio assim no trajeto dele, né? Isso, exatamente. Mas não entendi. Não necessariamente precisa ter em todos os portos, essa parte da quebra-onda e nem desse farol, tá? Mas isso aqui é para a gente ter uma visão. O que a gente chama isso aqui, ó? Com tudo isso que a gente viu nessa criatura chamado porto, a gente chama ele quase que porto ideal. Por quê? Olha só, ele é aquaviário marítimo, tem ligação com o mar, então recebe os navios. É aquaviário fluvial, tem ligação que dá para interligar com as barcaças. Tem terminal de container, tem terminal a granel líquido, a granel sólido. Tem navio ro-ro, tem ferrovia, tem rodovia. Essa área de trás cinza que vocês estão vendo aqui atrás do ógmo, certo? Está vendo aqui essa área cinza atrás do ógmo? Sim. É aquele pátio necessário que tanto a gente fala e que a gente aqui não tem no Porto de Santos. Por exemplo, o Armazém 37, que era aquela antiga empresa chamada Libra, ela era tão curtinha que ela no máximo tinha aqui, olhando o navio vermelho, a primeira linha de containers. Por quê? Logo depois da linha de containers já vem a perimetral, já vem a nossa rua. Então, eles não têm área que a gente possa utilizar como se fosse um porto, um terminal atrelado ao porto. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Então, essa área cinza aqui, desculpa, essa área está fora do portão. Olha assim, está fora do portão. Essa área está mais para estacionamento de caminhões. Mas essa área, quanto mais longe do porto aqui, mais área eu tenho de operação do meu terminal ou do meu porto. Então, a gente chama de porto ideal o porto que tem todas essas instalações físicas. Professor, mas tem um detalhe, né? Para ser chamado de porto ideal efetivamente, ele tem que ter um aeroporto em até 20 quilômetros dele. Ok? Para ele ter... Esse aqui é quase um porto ideal. Para ele ser um porto ideal, ele tem que ter todas essas características físicas, mais um terminal aéreo, né? Próximo a ele em até 20 quilômetros. Isso é considerado no mundo como porto ideal. Não estamos falando aqui nada, tá, turma? Não estamos falando nada aqui em operações com pouca gente, operação com muita gente. Não estamos falando nada disso aqui não, tá? Em automação do terminal, no momento algum a gente falou disso de automação aqui, tá? Mesmo porque vocês veem aqui de longe uns pontinhos que parecem ser
né, representar seres humanos. E até o ógmo aqui tem bastante gente esperando, às vezes, deles. Perguntas aqui, turma? Vamos aproveitar aqui. Perguntas? Oi? Oi? Vocês estão aí ainda? Estão aí? Oi? Nenhuma, professor. Alguém Tá tranquilo, professor. Alguém tem que falar primeiro, tá? Bom, olha só. Agora a gente vai ver uma evolução. Eu não dei os enters aqui, tá? Então agora a gente vai ver uma evoluçãozinha. Então prestem atenção nessa apresentação que ela vai mudar. Olha como é que ela está. Espera aí que agora deixa eu clicar nela. Então olha só. Terminais. Aí está aqui um arrendados com dados menores, né? Então, como se fosse um terminal. Mas aí vocês pensem nesse terminal como se ele fosse um terminal público ou um terminal privado. Tá? Nesse caso aqui, ele colocou terminal arrendado. Por quê? Eu posso ser público e posso ser privado, eu posso ser os dois ao mesmo tempo. E eu tenho aqui a primeira operação com container ou container, tanto faz, tá? A portuguesada é container. Containers. Mas do inglês, container, também não tem problema não. Então, eu tenho operação com containers, que é o que mais a gente tem em Santos. Vamos lá. Operação com granéis sólidos. E aí ele colocou aqui de esteiras, que é o que a gente faz, né? Com açúcar, com a soja. A gente faz muito isso, né? Granéis sólidos de esteiras. Então, eu estou colocando, está aparecendo um e saindo o outro, tá? Operação de granéis líquidos, condutos. Muito bem, quem falou aí é o granel líquido conduto. Tá vendo? Até pelo navio a gente verifica que ele não tem tampa nos porões. No outro naviozinho aqui de trás, onde apareceu o granel sólido, dá para ver um buraco aqui do navio, né? Talvez se ele ampliasse um pouco essa foto, ficava melhor. Vamos lá, continuando. Operação Ho-Ho. Né, que alguém falou que é a operação de embarque e desembarque de veículos, carros, caminhões, ônibus, tratores. Né? Vamos lá, o que mais? Operação em terminal privado. Ele colocou aqui que seria um terminal privado. O que mais? Os acessos. Então, eu tenho bons acessos. Né? Falamos aqui do navio dragagem. Marítimo e dragagem, né? Então tem os acessos marítimos, os acessos fluviais e a dragagem, que vai manter o nosso porto ideal. Eu tenho lá em cima, apareceu a rodovia. Por isso que eu fiz o exercício primeiro com vocês, para ver se vocês estavam enxergando efetivamente o que ele vai mostrar. Temos mais aqui a ferrovia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, acho que acaba agora, hein? Vamos lá. Ah, faltou aqui a hidrovia. Então, olha só que terminal. Só faltou colocar aqui o aeroporto, né? Que não dá nessa tela, não daria para colocar. Retroárea portuária. Então, aquela parte do armazém interligado ao porto tem um nome, a retroárea. Retroárea portuária é o que falta em Santos, turma. Não sei se vocês percebem, né? Ou perceberam. Qualquer terminal que a gente vá, o cais dele é estreitíssimo. Sei lá, não dá para 2 linhas ou 3 linhas de container. Não dá para uma máquina dessa aqui transitar aqui dentro para poder fazer a movimentação de container. Então, muitas empresas, muitos terminais portuários têm que ter outros terminais de apoio que não estão na sua retroárea, tá? Não estão. Eles estão localizados longe. Às vezes a gente vê aqui que tem terminal nosso aqui, está lá na Nossa Senhora de Fátima, no pé do morro. Né? Tem terminais que do lado do Guarujá que estão para lá da rodovia do Guarujá, lá que liga Guarujá a São Paulo. Então, é uma condição muito ruim, que talvez se a gente tivesse repensado isso lá atrás, mas a cidade tinha... Não sei. Ou a gente é uma cidade ou a gente é um porto. A gente acabou não sendo, né, na teoria, nenhuma nem a outra. Estamos misturando um baita porto numa baita cidade. E estamos deixando o outro lado, que é o Guarujá, se misturar também.
Então, é complicado. Se a gente tivesse repensado, a gente quem? Lá atrás, né? Quem está aí? O dono do porto, que era a família Guinle, mais os governos estadual, federal e municipal, deveriam ter pensado, não deveriam ter deixado construir casas, porque Santos, em 1910, 20, não tinha nada, pessoal. O bairro do Gonzaga eram fazendas. Então, por que deixaram crescer dessa forma? Então, aí complica, né? Você acabou nem sendo uma cidade tão adequada para a moradia quanto um porto adequado, um porto ideal. Hoje, de tão complicado que a gente não consegue fazer uma ponte ou um túnel ligando Guarujá a Santos pelos problemas gerados pela localização dos terminais e pela localização das moradias. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Acabou. Então, deixa eu voltar aqui, turma. Alguma dúvida aqui com relação ao nosso porto ideal? Não, professor. Muito bem, legal, gostei que muita gente falou. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, turma, separar esse slide aqui, que tem esses vários slides, de dentro da apresentação e mandar ele em PowerPoint para vocês, tá? Porque eu acho ele muito legal. Acho esse slide muito legal para vocês terem uma ideia. E se vocês quiserem colocar, né, a figurinha de um aeroporto aí para vocês mesmo, né? Um aeroporto em até 20 quilômetros, torna-se isso aqui um porto ideal. Vamos lá. Então, o nosso primeiro exemplo. O que é um terminal, então, pelo que a gente falou? Vamos lá. O que é um terminal? Acho que são algumas partes, né, do contexto todo, não é? Do lugar todo. Mas vamos tentar, Ana, definir com palavras assim, para que fique fácil de entender. O que você acha que é um terminal? É onde fica a carga antes de embarcar. Isso. Não, eu queria que vocês falassem a primeira coisa. O que é um terminal? É onde termina e começa as atividades. É onde faz a carga e descarga. Vamos deixar Pode se isso... chamar também começal. É legal, vocês guardaram. Mas olha só, visualizando esse aqui, ó. Que terminal é esse aqui? Portuária. Muito bem, Bruno. O nome dele aqui em Santos, como é que é o nome dele? Vocês sabem qual é esse terminal? Aí você me pegou. A BTP. Conhece a BTP? Já ouviram falar na BTP? Sim, professor. Carla, você falou um sim com tanta convicção. Você trabalha na BTP? Não, eu trabalho com despacho. Alguém trabalha na BTP aqui? Brasil Terminais Portuários? Tem alguém que trabalha aqui na BTP? Ninguém falou, então é porque não trabalha. Então, olha só, pessoal. Olhando para esse terminal, o que eu vejo? Primeira coisa, não esqueçam os equipamentos. Vamos pensar assim, ele é um local físico? Sem dúvida. Sem dúvida, Bruno. Muito bem. Então, pensando num terminal, a gente pode falar assim, que é um local físico. E este local físico, e neste local físico, ocorrem as operações de entrada e saída de carga, ocorrem as operações de armazenamento temporário e ocorrem as operações de carga e descarga para os navios. Agora, não é só isso, tá, turma? Eu estou falando assim uma visão geral. É um local físico, certo? É um local físico. O que é um terminal? Um local físico que ocorre, né, a entrada e saída da carga, o armazenamento temporário da carga e a carga e descarga da carga para o navio. Beleza? Dá para visualizar isso como sendo um terminal? Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Sim, muito Sim, bem. sim. Levando em consideração aquelas 3 características que a gente falou lá ali atrás. Então, eu tenho um local físico. Para eu ter esse local físico, eu preciso ter uma administração. Lembram da administração? Esse terminal BTP eu posso chamar de uma empresa? Sim. Pode. Posso. E se é uma empresa, ela tem administração? Tem. Tem. Se ela é uma empresa que tem administração, ela tem gerenciamento? Tem. Tem. E se ela é uma empresa que tem administração, gerenciamento, ela tem gestão? Tem. Olha só que legal, turma. Entramos ali atrás em conceitos que a gente vai olhar para a criatura agora e atrelar os conceitos que a gente viu a isso aqui. Lembrando que a BTP não é só uma empresa desse tamanho. A BTP é maior do que isso. Mas vamos pensar que esse terminal aqui é uma empresa. Solidamente ele, somente ele é uma empresa. Então, quando a gente fala de operações, a gente tem que estar sempre lembrando que para operar um terminal, para as operações, por exemplo, essa máquina aqui, como é que chama ela? Como é que é o nome dessa máquina aqui? Alguém lembra? Essa primeira aqui, ó, perto do mar, com essa lança aqui avançada ao mar. Vocês lembram do nome dela? Não? Eu não, professor. Caramba, turma, a gente passou, de repente eu falhei também lá no primeiro semestre. Eu vou começar se eu der aula novamente, né, nessa parte de logística e gestão e supply chain, de falar sobre alguns equipamentos para que vocês aqui pelo menos lembrem. Eu não sei, mas pode ser o Portainer? Não sei. Isso. Quem está falando? Porque deixa eu abrir a imagem. Marcela. Marcela, é o Portainer mesmo, tá? Essa criatura chama-se Portainer. Então, ele é uma máquina que pega o container no porto e leva direto para o navio. Tá? A gente vai falar de quase todas as máquinas aqui. De repente, pode ser que tenha alguma máquina aqui que a gente não tenha visto, né? E vai ver ela novamente. Aqui na foto, de repente, a gente pega as fotos mais aproximadas. Para que esse Portainer funcione, o que eu preciso ter? Um operador? Um operador, muito bem. Um operador é um ser humano que tem que ser treinado para manobrar essa criatura chamada Portainer. Então, olha só, na operação do Portainer, eu tenho que fazer gestão de pessoas? Tenho. Não tenho como contratar para operar um Portainer alguém que guia uma empilhadeira ou que é um técnico de informática. Então, olha só como é complicado aqui, né? Só que a gente vai deixar algumas situações meio de lado. Vamos só falar, porque senão a gente entra num detalhe que não é da nossa alçada aqui. Outra coisa que eu preciso, para esse Portainer operar com um operador dentro, o que eu preciso, turma? O que vocês acham? Olhando para ele, olhando para esse bichinho aqui, o que vocês acham que eu preciso? Energia? Caraca, Bruno, você leu meu pensamento, você está olhando para minha cabeça, eu escrevi energia aqui na testa. Não foi? Pessoal, olha... você está quase... Nossa, eu nunca tive energia. Você nunca ia pensar em energia, mas a gente que gosta de carro, né, principalmente o ser humano homem, gosta muito de carro. Não que o ser humano mulher não goste, não, tá? O ser humano... Então, o ser humano homem que gosta de carro vai pensar, para eu ter um carro, eu preciso ter combustível, né? Para eu poder andar. Além do carro e da minha própria pessoa, eu preciso ter combustível. Então, normalmente, quando eu olho para esse cara aqui, não dá para eu ter um motor a combustão num veículo desse. Então, eu preciso de energia. Turma, de onde vem a energia? Poste. Da CPFL, professor.
Literalmente falando, vem do poste. Nunca que vem do poste. O poste só segura o fio. Se vem, vem do fio, criatura. Foi tu que falou, Bruno? Foi eu, professor. Pô, mas sem o poste não tem nada, né? Ah, cara, mas não vem do poste, vem do fio, né? Pô, você tem que ser... Bruno... Não, concordo, professor. É isso aí. Mas legal. Vem da companhia de energia, certo? Então, imagine se eu vou construir um terminal desse, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma entrada de energia elétrica? Sim ou não? Certeza. Com certeza. Quanto de energia uma criatura dessa consome? Quantos desses aqui vão operar simultaneamente para que eu tenha uma carga de energia suficiente para que eles operem? Brincando. Quanto de carga de energia vem de um poste, Bruno? Meu prédio inteiro aqui. Não, mas quanto de voltagem... Professor, aí você está querendo demais. Brincando, turma. Normalmente, nesse fio da rua que está atrelado ao poste, passa 13.800 volts. Beleza? Já pararam para imaginar isso aí? 13.800 volts. Ok? É muito volt, né? Muita voltagem, né? Aí tem um transformador em cada pedacinho das ruas pendurado no poste, não tem? Esse transformador, em Santos, ele transforma 13.800 em 220. Já nas empresas, não tem isso. Entra direto 13.800 do poste da rua para uma coisa chamada subestação nesse terminal. E lá dentro dessa subestação tem um transformador que vai transformar, por isso o nome, transformador, transformar a energia 13.8 kV, né? Voltagem, 13.800 volts, naquilo que o aparelho consome. Por exemplo, eu não sei esse portainer, mas a maior parte dos motores em um terminal consome 440 volts, ok? A grande maioria dos equipamentos que consomem energia consomem 440 volts. Ah, mas professor, e o liquidificador dentro da cozinha? Esse é 220. Então vai ter que ter transformador para 440 e transformador para 220. Isso aqui é só para vocês imaginarem, turma, com a condição de operação de um terminal. Mas além de eu ter energia, Bruno, olha só, além de ter o portainer, de ter o operador e de ter energia, o que mais eu preciso ter para que esse portainer funcione? Bruno, não fica acanhado, não. Pode falar. Serviço? Que serviço? Carga? Não, além da carga, eu quero que ele funcione. Por exemplo, o teu carro, você faz pessoas? De vez em quando... Não, as pessoas... Oi, Letícia! Tudo bem aí, Letícia? Além da pessoa... Né? Oi? Além da pessoa que a gente já falou que é o operador, eu preciso do portainer, do operador e da energia. Eu preciso de um serviço. Que nome que eu dou para esse serviço, Bruno? Trazendo para o nosso carro, por exemplo, o que eu tenho que fazer anualmente nele? Revisão. O nome disso, Maria, que a gente chama ali, é manutenção preventiva. Tá? Então, para que eu tenha uma condição de operação de um portainer desse, eu tenho que ter manutenção preventiva. Mas, professor, e se ele quebrar? Eu faço manutenção corretiva. Então, olha só, eu preciso do portainer para ele operar, eu preciso do operador, eu preciso da energia e preciso que ele esteja em condições de operação, que eu vejo isso nas manutenções preventivas e corretivas. Mas isso é só uma parte das operações de navio, ok? Das operações de um terminal. São 22h31, já falei para Chuchu, já está chovendo para Chuchu, brincando, né? Só relembrando. Perguntas aqui, turma, porque agora a gente vai entrar em outro conceito, em outro conteúdo. Aqui era só para ter uma visão do terminal.
Ah, não, tem mais fotos aqui. Deixa eu passar essas fotos aqui. Aí isso aqui é um terminal, também um terminal ferroviário da Copersucar. Isso aqui é um outro terminal, de armazenagem. Aqui é um outro terminal de containers. Aqui são algumas operações em terminal de containers. Aqui é um outro terminal de navios e containers. Aqui são o movimento do portainer indo para dentro do navio. Aqui são os armazéns que podem apoiar os terminal de container. E aqui a gente vai falar de caminhão. Então, eu vou parar o share aqui, que aí depois a gente vai falar do transporte para chegar a carga lá. Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida? Ficou algum conceito? Garcês. Oi. Pois não? Oi. Beleza, a manutenção ela é feita e tal, mas tem alguma auditoria sobre esses equipamentos? Quem que faz essa auditoria? Tipo, eu não entendo muito bem sobre terminais e afins. Na verdade, Então, você me dá uma puta aula agora. Mas é por questão de curiosidade mesmo, se é feita alguma auditoria para isso e quem faz? Então, olha só, Gabriela, muito legal essa pergunta. Pessoal, se estender um pouco e alguém naquele momento quiser sair, eu só peço um pedacinho para vocês, só para eu dar o print screen aqui e gravar aqui a presença de vocês. Não saiam ainda não, que eu estou gravando aqui no meu próprio celular. Eu falei que ia fazer a chamada, mas não vai dar tempo de fazer a chamada não. Peraí. Print screen 1, print screen 2. Tá? Legal. Então, Gabriela, o que acontece? A manutenção, por exemplo, se você está num prédio comercial ou residencial, tem um elevador, não tem? Aquela manutenção que é feita pela empresa de manutenção de elevadores, ela é cobrada por uma legislação. Deu para entender? Então, existem legislações específicas para os determinados transportes e que lidam com pessoas. Então, por exemplo, o elevador é um deles. Mas para o ônibus em si, o elevador porque ele tem um risco principal de queda. Caiu, vai matar a gente. Já o ônibus, necessariamente, ele não precisa provar para ninguém que ele fez manutenção. Porque, na grande maioria das vezes, a quebra faz ele parar e não faz ele bater. A grande maioria. Tem alguns problemas que fazem. Deveria ter até uma fiscalização para ônibus. Por questão de responsabilidade civil mesmo, né? Isso, então. Tipo, isso eu entendo. Mas, na prática, ela acontece de que forma? Tipo assim, é alguma empresa de segurança do trabalho que é terceirizada, que aí ela vai no terminal para fazer uma auditoria sobre esses equipamentos, sabe? Então, como que ela é... De que forma que isso é seguro para a sociedade, sabe? Para as pessoas que trabalham no terminal em específico. Existem várias formas, tá? Existem várias formas. Primeiro é a gestão. Olha só, eu tenho a administração, o gerenciamento e a gestão. A gestão de manutenção da empresa. Normalmente, essas empresas fazem a gestão de manutenção através de um sistema de computador, tá? Então, todos os equipamentos dentro da empresa estão cadastrados dentro desse sistema e esse sistema faz a gestão da manutenção desses equipamentos. Então, automaticamente, quando esse equipamento precisa passar por uma manutenção, ele vai lá e acontece a manutenção. Aí, o que acontece? Dentro da gestão de manutenção, existe o gerenciamento, que aí já é acima da gestão, que é o gerenciamento da qualidade. E, normalmente, isso está dentro de uma norma ISO 9000. E a ISO 9000 cobra a gestão da manutenção, Gabriela. Então, quando eu sou um grande armador e quero trabalhar na BTP, eu só vou trabalhar na BTP se a BTP tiver ISO 9000. E a ISO 9000 cobra a gestão de manutenção. Deu para entender? É atrelado isso daí. Então, os grandes terminais, todos eles têm normas internacionais. Eles atendem a essas normas internacionais. E, às vezes, muitas dessas normas internacionais têm aqui no Brasil o que a gente chama de NBR, Norma Brasileira de Regulamentação. Então, por exemplo, a ISO 9000 é internacional e ela é traduzida aqui para o Brasil para uma NBR.
E aí as empresas que não têm ISO 9000 têm que atender a NBR. E é assim que acontece. Não sei se fui claro para você. Foi sim, Garcês. Brigadaço. E quem executa a manutenção é a própria empresa, tá? São os empregados da empresa que executam a manutenção. Ou alguns empregados contratados, mas a gestão e o gerenciamento é feito pela empresa. E a cobrança de quem faz isso, por exemplo, de uma ISO 9000, são as empresas certificadoras. Então, vai lá auditorias externas de certificação da ISO 9000 para ver se aquela empresa está efetivamente fazendo o gerenciamento e a gestão. Ah, muito bom. Legal? Ah, sim, faz sentido. Obrigada. Faz sentido, né? Ok, turma. Por hoje, alguma pergunta adicional? Nenhuma, professor. Não, Muito professor, bem. Nenhuma, professor, tranquilo. Legal. Se vocês lembrarem de alguma coisa que, bom, na próxima aula a gente fala. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A aula de quinta-feira a gente vai inverter, tá? Na semana que vem eu vou fazer a primeira aula e o professor... Quem é que dá a primeira aula? Denilson. E o Denilson vai dar a segunda aula, tá? Só vai Mas fazer só semana que vem ou a partir de semana que vem? A partir da semana que vem, toda tá, quinta-feira, eu vou ser o primeiro horário e o Denilson no segundo horário. Tranquilo, beleza, professor. Legal, pessoal, gratidão pela participação de vocês. Achei muito legal aí hoje. Tenham um excelente, para quem tiver, excelente feriado, né? Na faculdade vai ter, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até quinta, Obrigada, professor. professor. Muito obrigada a você, professor. Obrigada. Bom final Tchau, de semana. Bom Boa descanso. noite. Feriado. Falou, professor. Obrigada.